Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Fernando Jesus e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o Ministério Público de São Paulo denunciou hoje 3 policiais militares por suspeita de envolvimento no assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach, que era uma espécie de operador financeiro da facção e foi morto na saída do aeroporto de Guarulhos em novembro do ano passado. A Promotoria de Justiça de São Paulo denunciou 6 suspeitos pelo assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. 3 dos denunciados eram policiais militares: Denis Antônio Martins, Juan Silva Rodrigues e Fernando Genauro da Silva. Segundo os promotores, eles aceitaram promessa de recompensa para a execução e participação no crime e agiram como mercenários e matadores de aluguel. Denis e Juan foram considerados os executores do crime e o tenente Fernando teria levado os policiais até o aeroporto. Também foram denunciados Cauê do Amaral Coelho, o Jubi, Diego dos Santos Amaral, conhecido como Didi, e Emílio Carlos Gongorra Castilho, o Cigarreira, todos apontados como integrantes do PCC. A denúncia atribui a eles o crime de homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum, quando um número indeterminado de pessoas é colocado em risco, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com o emprego de arma de fogo de uso restrito. O Ministério Público concluiu que o crime aconteceu em represália por conta de desavenças relacionadas à lavagem de dinheiro e, ainda, a algumas mortes de integrantes da facção criminosa. Gritzbach era uma espécie de operador financeiro da facção. Ele agia como laranja na compra de imóveis e em investimentos financeiros. Empresas provedoras de internet foram alvos de ataques criminosos em Caucaia, lá no Ceará, durante a madrugada desta segunda-feira. E de acordo com a polícia, um homem de 20 anos foi preso por estar envolvido no crime. Vamos ver. No vídeo, é possível ver 5 criminosos encapuzados arrombando a porta da Giga Mais, uma empresa provedora de internet, e em seguida derramando um líquido inflamável por toda a loja. Em seguida, eles ateiam fogo no local. Na mesma noite, uma outra loja do mesmo ramo também foi atacada da mesma maneira, sendo deixada em chamas pelos bandidos. A Secretaria da Segurança Pública informou que um homem de 20 anos foi preso por envolvimento no crime. Ele tem passagem por tráfico de drogas e foi autuado por crime contra a incolumidade pública, expondo perigo à vida, a integridade física ou o patrimônio, conforme informou a pasta. A suspeita é que a ordem para os incêndios tenham vindo do Comando Vermelho, facção que tem muita presença na região. Isso porque o crime ocorreu 6 dias após uma onda de ataques a empresas do setor, coordenada exatamente pelo Comando Vermelho. O grupo exige dinheiro das operadoras de internet para permitir a oferta do serviço e promove ações de retaliação contra as provedoras que se recusam a pagar determinada taxa. A polícia de Caucaia segue as buscas pelos criminosos. E lá no Rio de Janeiro, uma mulher foi presa em flagrante por ter invadido e ateado fogo no apartamento do ex-namorado. O nosso repórter, o Anderson Nascimento, vai trazer mais detalhes. Uma mulher foi presa em flagrante após atear fogo no apartamento do ex-namorado na noite do último sábado. O caso ocorreu em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato do acontecimento. Agentes do 19º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para uma ocorrência de invasão a domicílio na rua Leopoldo Miguez. De acordo com o comando da unidade, a mulher invadiu o imóvel que pertence ao ex-namorado e colocou fogo em objetos. Ela foi detida pelos policiais e levada à 12ª DP em Copacabana. Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de dano com empregos de substâncias inflamáveis ou explosivas. O caso foi submetido à Justiça.
E agora falando de economia, o prazo para transmitir a declaração do imposto de renda está em vigor a partir de hoje. A nossa repórter Fabiane Dorta vai trazer mais informações para a gente. A Receita Federal espera receber, nos próximos 74 dias, pelo menos 45 milhões de declarações de imposto de renda em todo o país. Quem já tinha baixado o programa, está com tudo pronto, pode fazer a transmissão dos dados a partir de hoje, além de fazer o download no computador. Em breve também será possível usar a plataforma Meu Imposto de Renda, que permite a declaração online, usando o navegador de internet mesmo. Dentro do portal da Receita Federal, que é o portal ECAC, a gente tem o Meu Imposto de Renda, e lá o contribuinte pode fazer a declaração sem precisar baixar o programa que instala no computador. Ele pode fazer a declaração toda online e é uma grande novidade que futuramente vai ser a principal forma de entrega de declaração, mas também o contribuinte ainda pode baixar a declaração para preenchimento dentro no seu computador, como tradicionalmente as pessoas já estão acostumadas a fazer. Vale lembrar que esse recurso da declaração online vai ficar disponível somente a partir do dia 1º de abril, assim como a declaração pré-preenchida, que traz as informações apresentadas em anos anteriores. É importante salientar que mesmo que tudo esteja lá, é o contribuinte que tem que checar esses dados, validar as informações e conferir se tem todos os documentos que comprovam o que está descrito, para não entrar na malha fina. A tabela deste ano foi atualizada. Se você ganhou mais de R$ 33.888 no ano passado, vai ter que declarar para o leão. Isso equivale a uma média de R$ 2.824 por mês. Tem que observar que existem alguns outros critérios, né? Se você teve rendimento exterior, você tem que verificar o montante de bens que você tem para ver se você não cai em alguma outra obrigatoriedade de entrega. Os lotes de restituição também já começam em maio, são 5 lotes de restituição e o contribuinte pode acompanhar o processamento da sua declaração pelo site da Receita Federal, no portal ECAC. É importante que ele sempre acompanhe para verificar se ele caiu na malha, se está sendo exigido algum documento desse contribuinte. Uma novidade também é que agora é possível fazer a atualização dos bens imóveis para os valores atuais a partir de uma lei aprovada no ano passado. Quem teve rendimentos no exterior por meio de aplicações financeiras e lucros ou dividendos também precisa apresentar as informações para a Receita. As declarações devem ser feitas até às 11h59 da noite do dia 30 de maio. A multa mínima para atraso de entrega continua R$ 165,74 e, se tiver imposto devido, pode chegar a 20% do valor a pagar, mais os juros baseados na taxa Selic, enquanto durar aí esse atraso. E também começou nesta segunda-feira os pagamentos do PIS/PASEP 2025 para as pessoas que nasceram no mês de fevereiro. Vamos acompanhar mais detalhes com o Alexandre Cardoso. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo anualmente para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atendem os requisitos do programa, como ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base, recebendo até 2 salários mínimos por mês. Os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário em 29 de dezembro de 2025. O banco de recebimento, data e valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Em fevereiro, o Ministério do Trabalho já efetuou o pagamento para os nascidos no mês de janeiro. Ao todo, em 2025 serão disponibilizados mais de 30 bilhões de reais para pagamento de benefício de cerca de 25 milhões de trabalhadores, segundo o Ministério do Trabalho. E nós vamos voltar agora ao Rio de Janeiro para mostrar um caso de um mototaxista que morreu após ser atingido por uma linha de cerol enquanto estava trabalhando. E quem vai trazer mais uma vez a história, os detalhes dessa história é o repórter Anderson Nascimento. Vamos.
Um mototaxista de 38 anos morreu neste domingo depois de ser atingido por uma linha com cerol enquanto trafegava pela Avenida Brasil, na altura de Realengo, sentido centro. A vítima, identificada como Victor Hugo Silva, estava trabalhando no momento do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem ao local encontraram o homem já sem vida, com um corte profundo no pescoço. A Polícia Civil também esteve na cena do acidente e o caso foi registrado na 33ª DP em Realengo, onde será investigado. O uso de cerol e linhas chilenas é proibido por lei, devido ao alto risco de acidentes fatais, principalmente para motociclistas e ciclistas. E agora a gente muda de assunto para falar de saúde. Lá no Rio de Janeiro também já ampliou para 18 anos a faixa etária para vacinação contra a dengue. A medida vai valer até o dia 26 de março. E já aqui em São Paulo, a Prefeitura vai aguardar as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos para receberem o imunizante. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que ampliou o público-alvo da vacinação contra a dengue para adolescentes de 17 e 18 anos. A medida vale até o dia 26 de março. A finalidade é aproveitar as 50 mil doses remanescentes entre o grupo prioritário neste momento. A vacina também está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos que ainda não se vacinaram. Segundo a Secretaria do Rio, a preocupação é grande por conta do crescente número de casos da doença em São Paulo, que já tem mais de 58 mil casos e tem a dengue tipo 3 circulando. Já na capital paulista, apesar do alto número de casos, a Prefeitura não ampliou a faixa do público-alvo para a vacinação contra a dengue, que continua sendo de 10 a 14 anos. O município do Rio registrou em fevereiro a primeira morte por dengue. A vítima foi um homem de 38 anos, morador da zona oeste da capital. Mais de 1.000 pessoas já foram contaminadas pela doença na cidade. A Secretaria do município reforçou que a vacina contra a dengue é segura e eficaz e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante à rede pública de saúde. E olha só, o presidente Lula está fazendo de tudo para recuperar o apoio perdido do seu eleitorado. E está programado para esta semana o anúncio de 3 novos projetos, entre eles o da reforma do imposto de renda. Vamos ver. Após o resultado não satisfatório das pesquisas de popularidade e aceitação, o governo Lula está buscando o apoio perdido. Divulgando medidas populares no momento, Lula passa a ter a reprovação maior do que a aprovação pela primeira vez em seus 3 mandatos e, para essa semana, estão programados 3 anúncios. O projeto de reforma do imposto de renda para ampliar a isenção de até R$ 5.000 será enviado ao Congresso e a expectativa de fácil aprovação deve ser anunciado de forma oficial nesta terça-feira. O programa Mais Médicos também está em uma nova etapa. O novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu a missão do presidente Lula de transformar o programa em uma das marcas do governo para a campanha presidencial de 2026. E para finalizar o pacote de novidades do governo, uma nova fase do Minha Casa, Minha Vida será destinada a atender a classe média. O Jader Filho. O programa tem um forte apelo popular e será usado também na campanha eleitoral do próximo ano. Essas ações populares e positivas não surtiram o efeito de melhorar o clima entre o país e o presidente Lula. Segundo assessores, se não conseguiu ainda inverter a curva, a agenda positiva tem ajudado a evitar uma piora ainda mais acentuada na aprovação do governo, ganhando tempo até que a inflação dos alimentos comece a cair e, para bancar, o governo decidiu destinar 15 bilhões do fundo do pré-sal, que tem como prioridade investimento em saúde e educação, mas que neste ano também terá aplicação na área de habitação. Vamos agora às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Irã vai ser responsabilizado e vai enfrentar consequências pelos novos ataques dos Houthis do Iêmen. Ele ainda afirmou que Teherã financia um movimento armado lá no Iêmen. Vamos ver. O presidente alertou o Irã que apoia o grupo para interromper imediatamente o suporte aos Houthis. Segundo Trump,
Cada tiro disparado pelo movimento político religioso será visto, a partir de agora, como um tiro de armas e da liderança do Irã. E completou que o país vai ser responsabilizado e sofrerá as consequências, que segundo ele serão terríveis. O presidente dos Estados Unidos vem afirmando que o Irã tem se feito de vítima inocente de terroristas desonestos e dando armas, dinheiro e equipamento militar altamente sofisticado e até mesmo a chamada inteligência. Trump ordenou no sábado uma ação militar decisiva contra os rebeldes Houthi no Iêmen, abrindo uma nova ofensiva contra o grupo apoiado pelo Irã, que tem como alvo rotas de navegação no Mar Vermelho. A ação deixou dezenas de mortos e feridos, com alvo em Sanaa e em Saada. Os militares norte-americanos estavam realizando ataques aéreos contra bases, líderes e defesas de mísseis Houthi, assegurando que a ação era para proteger os ativos marítimos, aéreos e navais americanos e para restaurar a liberdade de navegação. Segundo publicação no Truth Social, a ordem de Trump é que suas forças empreguem força letal esmagadora contra o grupo até atingir o objetivo. E o presidente americano Donald Trump também afirmou que vai conversar com Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia nesta terça-feira. Vamos ver. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai conversar na terça-feira com o colega russo Vladimir Putin para discutir o fim da guerra na Ucrânia e que isso poderia significar dividir certos ativos entre os dois lados. Estamos indo muito bem com a Rússia. Vamos ver se teremos algo para anunciar na terça-feira. Vou conversar com o presidente Putin na terça. Muito trabalho foi feito no fim de semana. Queremos ver se conseguimos acabar com essa guerra. Talvez possamos, talvez não. Mas acho que temos uma grande chance. A Rússia confirmou nesta segunda-feira que os dois líderes vão conversar por telefone na terça-feira, pela segunda vez oficialmente, desde o retorno do republicano à Casa Branca em janeiro. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, viajou a Moscou na semana passada para apresentar detalhes de um plano de trégua de 30 dias no conflito entre Rússia e Ucrânia. Putin disse que concordava com a ideia de um cessar-fogo, mas observou que havia questões importantes que gostaria de abordar com Trump sobre como seria implementado. A proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos foi aceita por Kiev, mas Moscou não anunciou uma resposta clara. Desde seu retorno à presidência em janeiro, o presidente Trump afirma que busca acabar com um conflito de mais de 3 anos e se aproximou de Putin. E olha só, os fortes ventos causados pelo tornado nos Estados Unidos deixou um ônibus preso no telhado de uma escola. A série de tornados já deixou pelo menos 40 pessoas mortas em vários estados do país. Vamos acompanhar as imagens. Um ônibus escolar ficou pendurado no telhado de uma escola no Alabama, nos Estados Unidos, após a passagem de um tornado. A força das tempestades arremessou o veículo contra o edifício da escola. O prédio ficou parcialmente destruído. O Alabama foi uma das diversas regiões atingidas pelo tornado. Os danos causados por eventos climáticos foram registrados em 52 dos 60 condados do estado. As tempestades e os tornados atingiram os estados do Sudeste, Centro-Oeste, até a região dos Grandes Lagos, perto da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Até o momento, o estado do Missouri é o local com mais registros de mortes causadas pelo fenômeno, com 12 óbitos. Em seguida, o Kansas com 8 e o Mississippi com 6 registros. Além disso, diversas casas foram destruídas, outras escolas foram danificadas e veículos foram derrubados pela força dos ventos. As autoridades ainda estão investigando a gravidade dos danos causados pelo tornado. Os meteorologistas alertam para ventos fortes e chuvas intensas no sudeste ao nordeste dos Estados Unidos. Há também o risco de tornados na Carolina do Norte e Virgínia, com ventos de até 110 km por hora e chuvas de granizo. As tempestades foram classificadas como de alto risco pelo Serviço Meteorológico.
E olha só essa história, um pescador peruano foi resgatado com vida depois de ficar 95 dias perdido no Oceano Pacífico. E durante todo esse tempo, o homem se alimentou de baratas, pássaros e até tartarugas. O pescador foi encontrado por uma patrulha do Equador a mais de 1.000 quilômetros da costa peruana. Em entrevista, ele disse que sobreviveu com a água da chuva que caiu no barco e chegou a passar 15 dias sem comer nada. Ele havia partido para uma viagem de pesca no dia 7 de dezembro e foi preparado para 2 semanas, mas a mudança de tempo tirou seu barco da rota e acabou à deriva no Oceano Pacífico. Sem comunicação com o pescador, a família começou as buscas, mas a Marinha peruana teve muita dificuldade para localizá-lo. Patrulhas equatorianas o encontraram em estado crítico e foi levado para fazer exames médicos em Paita, no Peru, e logo será encaminhado para o hospital. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações é o Caio Veríssimo. Vou pedir para ele entrar aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Caio. Fala, Fernandão. Tudo certo? Bem. E a gente começa falando da seleção brasileira, né, Caio? Isso porque hoje os jogadores vão se apresentar para encarar a Colômbia na quinta-feira, não é mesmo? Isso aí, Fernando. Boa tarde a você mais uma vez. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, os convocados de Dorival Júnior já começam a se reunir hoje em preparação para os próximos 2 jogos. Mas olha, não é só a nossa seleção que vai ter desfalques. Vamos ver. A seleção brasileira se apresenta nesta segunda em Brasília para iniciar a preparação para os 2 próximos jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na quinta, o Brasil vai a campo contra a Colômbia no Mané Garrincha e 5 dias depois enfrentará a Argentina em Buenos Aires. Nos jogos havia grande expectativa do retorno de Neymar à seleção brasileira. O craque chegou a ser convocado, mas foi cortado na última sexta-feira por lesão. Além dele, Danilo do Flamengo e Ederson do Manchester City foram desconvocados. A lesão de Neymar serviu para Dorival dar uma nova chance a Endrick, que foi convocado no seu lugar. Além dele, o lateral Alexandro, também do Flamengo, e Lucas Perry, do Lyon, também ganharam chances. A amarelinha fará 3 treinos em Brasília antes do jogo contra a Colômbia. Nesta segunda e terça, as atividades serão no estádio Bezerrão. Na quarta-feira, véspera do jogo, a atividade será no Mané Garrincha. Quem também perdeu um astro por lesão foi a Argentina. Lionel Messi teve uma lesão no adutor no último jogo do Inter Miami e ficou de fora da convocação de Lionel Scaloni. Além dele, os hermanos também perderam Paulo Dybala, que se lesionou na vitória da Roma sobre o Cagliari e ficará pelo menos 1 mês fora dos gramados. A Argentina lidera as eliminatórias sul-americanas com 25 pontos somados em 12 jogos. Lionel Messi é o artilheiro do torneio até aqui, com 6 gols marcados. Com 18 pontos em 12 jogos, o Brasil é o 5º colocado nas eliminatórias e a Colômbia, por sua vez, é a 4ª colocada com 19 pontos. Vamos então acompanhar a data FIFA e torcer para a nossa amarelinha. E agora a gente muda de assunto, vamos falar de tênis. Isso porque teve brasileiro sendo campeão neste fim de semana, não é mesmo? Isso aí, Fernando. Bom, pela segunda vez nesse ano, João Fonseca, o xodó do Brasil, venceu um torneio de tênis, mas dessa vez a comemoração foi muito inusitada. Vamos ver. O tenista brasileiro João Fonseca venceu neste domingo o Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, e agora com apenas 18 anos de idade, alcançou a posição de número 60 no ranking da ATP, sua melhor colocação desde que se tornou profissional. João encarou na grande final o cazaque Alexander Bublik, um atleta de muita experiência que dificultou bastante a vida do brasileiro. Mas não teve jeito, João soube suportar os momentos difíceis do jogo e chegou ao 2º título profissional de sua carreira no intervalo de 1 mês, após ter vencido a ATP de Buenos Aires em fevereiro. Além de João subir 20 posições no ranking e se consolidar como tenista número 1 do Brasil, essa semana também marcou o retorno de Thiago Monteiro no top 100 do ranking, ao ficar com vice no Challenger de Santiago, no Chile. Junto da dupla, Thiago Wilde é o 3º brasileiro no ranking dos 100 melhores jogadores. E a comemoração de título de João Fonseca foi em grande estilo. Isso porque o atleta e seus treinadores pularam na piscina do local onde o torneio foi realizado. Agora, João se prepara para o Master 1000 de Miami, um dos torneios mais importantes do ano, que já começou hoje. O brasileiro deve estrear na quarta-feira. E hoje começa o julgamento do jogador Lucas Paquetá, inclusive pode definir a carreira, o futuro da carreira do jogador por estar envolvido em apostas esportivas, não é mesmo, Caio? Sim, Fernandão.
Bom, o jogador do West Ham está sendo acusado de interferir em jogos para beneficiar apostas dos amigos e dos familiares. E caso seja condenado, o Paquetá pode chegar a ser banido do futebol. Denunciado em maio do ano passado por má conduta em relação a apostas, Lucas Paquetá começa a ter seu futuro definido hoje. Paquetá vai participar de um julgamento que tem duração prevista de 3 semanas. De acordo com a imprensa da Inglaterra, a Federação Inglesa de Futebol pede o banimento do atleta. No comunicado divulgado pela entidade em maio de 2024, Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas em 4 jogos. Contra o Leicester City em 12 de novembro de 2022, Aston Villa em 12 de março de 2023 e Leeds United em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada. E o Bournemouth em 12 de agosto de 2023 no primeiro jogo da temporada 23-24. Ele levou cartão amarelo em todos os jogos em questão. Assim que foi denunciado, Paquetá se manifestou nas redes sociais negando as acusações. Lucas Paquetá foi acusado de 4 violações da regra E5.1 da Federação Inglesa. A regra diz que um jogador não deverá direta ou indiretamente tentar influenciar para fins impróprios o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em conexão com o jogo ou competição. Um jogador condenado por interferir no resultado ou decorrer de uma partida pode ser banido pela vida toda. A comissão reguladora vai avaliar se Paquetá ajudou a fornecer informações e ajuda as autoridades do caso. Isso pode amenizar a sua punição. A federação também acusou Paquetá de violar a regra F3, que pode configurar como má conduta para responder questões e providenciar documentos. E hoje também vai acontecer o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, né, Caio? Já começa a emoção desde o sorteio, Fernando. Bom, hoje à noite sai o chaveamento dos grupos dos 2 principais torneios do continente. E olha, tá todo mundo querendo fugir de um eventual grupo da morte. Vamos ver. O sorteio dos grupos das 2 competições acontecerão às 8 horas da noite, em Luque, na sede da Conmebol, no Paraguai. 7 clubes brasileiros vão em busca da glória eterna nessa temporada da Libertadores. O atual campeão Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, São Paulo, o Internacional, o Fortaleza e o Bahia. O time baiano é o único que pode enfrentar um brasileiro. Isso porque se classificou pela pré-Libertadores e não está no pote dos conterrâneos. Outros 7 brasileiros vão atrás de levantar o título da Sul-Americana. O Atlético Mineiro, o Fluminense, o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco, o Vitória e o Corinthians, que conseguiu a vaga após ser desclassificado na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil. Os jogos das fases de grupos acontecem entre o mês de abril e maio, e o sorteio do mata-mata está marcado para o dia 4 de junho. O Brasil vem dominando a América do Sul, com 7 títulos da Libertadores nas últimas 8 edições. Com isso, o futebol brasileiro está muito perto de se igualar aos argentinos, que são os maiores campeões, com 25 títulos. Para isso, algum brasileiro precisa vencer o torneio, já que o futebol nacional levantou 24 vezes a maior conquista do continente. Isso aí, Fernando. Fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e até mais. E você que é de São Paulo, fica agora com o programa Consulta ao Doutor com a Dani Paris. Até mais.